Graça e paz! Eu sou o Denis Maciel e sou cristão. E hoje, especialmente hoje, eu vou tratar nesse vídeo de uma palavra que certamente você tem orado. Você tem buscado a Deus, tem perguntado a Deus, Senhor, até quando? Senhor, quando vai chegar a minha vez? E essa palavra veio diretamente para o teu coração. Preste atenção no que será dito hoje. Hoje eu vou falar de algo que vai consolar o seu coração. Sim, um coração que provavelmente esteja dividido, um coração que provavelmente esteja triste, um coração que provavelmente está em frangalhos, por uma espera que ainda não aconteceu. Lá em Lucas 24, no versículo 49, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos para eles ficarem em Jerusalém, até que do alto viesse poder. E isso se conclui lá em Atos 2, quando vem a descida do Espírito Santo em Pentecostes. E ali a glória de Deus envolveu os discípulos e todos aqueles que estavam em Jerusalém. Mas antes disso, levou-se aproximadamente 10 dias eles trancados num lugar, com medo, muito provavelmente, apreensivos, sim, mas permaneceram ali. Sabe, meus irmãos, às vezes tem situações que nós somos colocadas que a gente não tem saída, a não ser orar a Deus. Talvez você esteja passando por uma situação dessa no seu trabalho. Como assim, Denis? Bom, um trabalho que talvez não te faça prosperar, talvez te dá mal o do sustento e você não vê saída para essa situação. Você olha para si e não vê capacidade em trabalhar com outra coisa, você não vê uma solução, uma saída desse trabalho, porque isso está magoando, ferindo você, porque você só queria romper. Às vezes é uma doença que persiste em estar em você. E você tem orado, tem jejuado, tem clamado, mas isso não mudou nada até agora. Pode ser um casamento que não anda bem, pode ser os filhos, pode ser várias circunstâncias que normalmente nós temos na vida. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas também ele nos incentivou a ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E aquele que está em Cristo vence também. Então, meu amado, naquele dia, após 10 dias trancados, com medo, possivelmente, os discípulos recebem do alto o poder. Um vento como de um som impetuoso vem ali e envolve eles, línguas repartidas de fogo, e ali eles falam em várias línguas e proclamam a palavra de Deus com intrepidez, com coragem às outras pessoas. Mas eu quero fazer uma analogia para esse nosso tempo, esse cotidiano que nós temos, essas lutas que eu acabei de falar, sobre casamento, sobre trabalho, finanças, saúde, entre outras coisas. Eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. Por isso essa palavra veio ao teu coração. Então quero trazer uma injeção de ânimo ao teu coração. Sabe, meu irmão, aquela oração que você tem feito em silêncio, em lágrimas, aquela oração que às vezes você não consegue falar nada, mas os teus olhos derramam lágrimas quentes. E o Espírito Santo, que já mora em você, traduz isso como gemidos inexprimíveis a Deus. E eu quero te dizer, meu irmão, que a tua resposta está aqui. Continue clamando, mesmo que você não esteja vendo nada. Mesmo que o resultado do teu trabalho não prospere. Sabe, isso me faz lembrar aquela noite que Pedro estava pescando, provavelmente uma madrugada, um pouquinho antes do encontro de Jesus com ele e o grande chamado para a vida dele. Ele pescava junto com os seus companheiros, ele pescava
a madrugada inteira. E ele fazia aquilo que ele sabia de melhor, ele era profissional, ele era um pescador. Mas nada do que ele fez, nada do que a sua própria experiência e sua própria competência no seu trabalho, nada daquilo obteve resultados. Mas quando é de manhã, que ele já está ali lavando suas redes, finalizando aquela jornada de trabalho, talvez para descansar, talvez para se lamentar, enfim, frustração. Às vezes é assim que nós estamos nos sentindo. Estamos frustrados, porque o resultado dos nossos trabalhos não vem como nós gostaríamos. Mas Jesus se encontra com Pedro e pede para que Pedro volte a lançar as redes. Só que era de dia. Sabe, meu irmão, às vezes o resultado vai vir só quando Jesus der uma palavra. Mas na realidade não é quando ele dá a palavra, é quando nós obedecemos a sua palavra. E Pedro, a gente percebe que Pedro não tinha vontade de fazer. A gente percebe isso sobre a sua fala. Ele diz: Senhor, pesquei a noite inteira, não obtive nenhum resultado, porém, já que o Senhor está falando, eu vou por causa da tua palavra. O que Pedro está dizendo? Eu não estou a fim de ir. Eu passei a noite inteira de frustração. E eu já estava lavando as redes para me descansar. Então, ainda assim, eu vou obedecer. E Pedro obedece. Pedro lança as suas redes. E o que ele tem? Uma maravilhosa pesca. Pedro poderia ter ficado ali fascinado e talvez tenha ficado pelo resultado. Mas você percebe que ele não faz isso. Ele olha para Cristo e diz: afasta de mim porque eu sou pecador. Sabe, o que ele mais almejava era uma grande pesca. E quando ele obtém essa pesca, ele olha para Cristo e vê as suas mazelas. Meu irmão, nós temos que ter confiança em Deus. Se encontrar com esse Deus que nos dá mais do que pedimos e do que pensamos. Às vezes nós estamos pensando só em um bom resultado do nosso trabalho. Mas Deus sempre vem para nos dar algo a mais. Nos dá um chamado, nos dá um propósito de vida, mas também nos dá o peixe. Mas também nos dá os resultados, nos dá cura, nos dá libertação, transformação. Mas Ele quer que nós sejamos instrumentos de Deus para o propósito do reino dos céus. Meu amado, se essa palavra tocou o seu coração, ela veio no momento exato para trazer um consolo no teu coração, porque você tem vivido frustrações. Assim como do alto veio o poder, assim como da palavra obedecida veio o poder, o resultado, eu estimulo a você a ouvir esta palavra e crer e continuar orando, continuar vigilante, porque do alto é que vem o nosso socorro. O salmista já dizia sobre isso. E hoje você já tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Ouça o Espírito Santo dentro de você. E deixe com que do alto venha poder. E a solução, e mais do que a solução, para aquilo que você tem buscado, você vai entender o seu propósito e o seu chamado. Estamos apenas num treinamento diário, assim como Davi estava treinando com as suas ovelhas para um dia ser rei, para glorificar o nome de Deus. Você é um instrumento de Deus, poderoso nas mãos dele, para dar glórias ao nome dele. Se esse vídeo tocou o teu coração, curta, comenta e compartilha com mais pessoas. Faça com que esse vídeo alcance mais vidas, de maneira que ele venha trazer o consolo devido no momento necessário, onde o coração está ali quebrado, desanimado, está pensando que é o final. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.